Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Silvan Pereira, pastor da Igreja do Evangelho Pleno, na cidade de Craíbas. Quero também saudar e mandar meus agradecimentos ao presbítero Flaviano Holanda, a nossa coordenadora Edma Sotero e aos apóstolos Hélio e Graça Moraes. Amados, neste dia eu gostaria de falar sobre Deus presente, um Deus que está presente nas nossas vidas, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos de dificuldade. Amém? Então eu gostaria de pedir aos amados que nos acompanhem na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Amém? Lucas 24, versículo a partir do 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Glória a Deus. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nos separávamos que fosse, e nos esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Glória seja a Deus. Versículo 34. Os que diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho. E com eles foi concedido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, glória a Deus. Esta palavra
nos relata um momento muito importante na vida dos discípulos, na vida de Jesus e na vida da igreja. A Bíblia nos fala que nesse momento a qual os discípulos eles caminhavam a destino a Emaús, e eles comentavam o que estava acontecendo em Jerusalém, os acontecimentos dos últimos dias, e não havia uma outra palavra que se ouvisse a não ser acerca da crucificação de Cristo Jesus, porque já era domingo da Páscoa e o Senhor foi crucificado na sexta-feira, e ali os discípulos eles estavam caminhando e falando acerca dos acontecimentos, e de repente o próprio Jesus vem pelo caminho e acompanha aqueles dois homens que não o reconheceram naquele exato momento. E Jesus o pergunta: o que vocês tanto conversam, o que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? E os discípulos começaram ali a falar com Jesus: você não conhecia o nosso mestre, você não conhecia o nosso Jesus, você não conhecia aquele que foi um grande profeta, aquele que trazia a palavra do Deus vivo. Ele não está mais conosco, mas ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi entregue no madeiro. E os discípulos ali passavam aquele desânimo e aquela tristeza no seu coração. E Jesus perguntou a eles: por que vocês estão tristes? Era o acontecimento daquele momento, era aquilo que eles estavam vivendo. Mas se nós observarmos a palavra do Senhor, aqueles homens eles estavam vivendo a sexta-feira da crucificação. Eles estavam vivendo o momento de dor que o nosso Cristo passou, a humilhação que o nosso Cristo passou, mas já não era mais a sexta-feira, já tinha passado o sábado, já era agora domingo, e como a palavra estava escrita que ele iria ressuscitar. E os discípulos não o lembravam dessa palavra. Então um momento de dor, um momento de angústia, um momento de tristeza, de desespero fez com que eles esquecessem que o nosso Senhor, aleluia, ia ressuscitar eternamente. E eles não estavam naquele exato momento compreendendo aquela palavra. Se nós observarmos os momentos difíceis das nossas vidas, muitas vezes não é momentos bons para que nós venhamos tomar decisões, porque muitas vezes nós não pensamos de uma forma que deveríamos pensar, de uma forma que deveríamos ver as coisas. A Bíblia diz que eles estavam como cegos. Então o próprio Jesus estava caminhando com eles, estava do lado deles e eles não reconheceram. Por isso que Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Não era momento de tristeza, mas era momento deles se alegrarem no Senhor, porque Jesus, aleluia, vencera a morte, vencera, aleluia, por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eles não estavam compreendendo, apesar que as mulheres já tinham ido ao túmulo, já outras pessoas já tinham ido ao túmulo, Jesus não estava mais lá, mas ainda certamente havia uma dúvida em seus corações. E Jesus seguiu com eles pelo caminho. Amados irmãos, neste momento difíceis que nós está passando, que o mundo está passando, que Alagoas está passando, que Craíbas está passando, o Brasil está passando, nós não podemos esquecer que Jesus ele está conosco, que o nosso Deus é um Deus presente nas nossas vidas. É isso que nós vemos nesta passagem, nessa palavra. Jesus estava presente naquele momento. Talvez nós estamos tão atarefados, tão preocupados com o que está acontecendo, e muitas vezes nós estamos esquecendo do nosso Cristo Jesus,
Estamos esquecendo da sua palavra. Estamos esquecendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Estamos esquecendo, aleluia, que Ele venceu a morte e ressuscitou. E Ele enviou seu Espírito para estar conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém. Então nós não estamos sozinhos nesta batalha. O Senhor, Ele está conosco. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, abrir os olhos espirituais da igreja, para que a igreja venha contemplar que o nosso Mestre ainda está na direção de todas as coisas, que operando Deus, quem impedirá? Então, queridos, não é momento de desespero, mas é momento de nós olharmos para o nosso Cristo Jesus. A maior vitória, a maior prova, a maior luta, Ele venceu na cruz do Calvário. E Ele nos deu vitória em nome de Jesus. Então, no domingo da ressurreição, renasce em nós essa esperança em Deus. Aleluia. Que Ele fará nova todas as coisas em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegam em uma casa, Jesus iria continuar o caminho. E eles perguntaram: fica conosco esta noite, peregrino. E Jesus entrou com eles na casa. E no partir do pão, foi que eles reconheceram o Mestre. E Jesus foi embora. E ali eles conversavam entre si e diziam: não ardia os nossos corações quando Ele falava, quando Ele ensinava, quando Ele pregava. Mas eles perderam de aproveitar aquele momento o máximo possível ao lado de Jesus. Era o último momento de Jesus fisicamente na terra. Eles perderam esse momento ali de abraçar, de beijar, de agradecer, de louvar ao Senhor pela vitória de Jesus, pela ressurreição. Porque a mente deles estava focada na sexta-feira da crucificação, estava focado nas dificuldades, nos problemas desta vida. Mas que nós venhamos aprender com estes homens e compreender que nosso foco é Cristo Jesus. Em momentos de tantas notícias ruins, compreenda uma coisa: a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Jó, no capítulo 14, que há esperança para uma árvore que for cortada e jogado seu tronco pela raiz, mas ao cheiro das águas ela voltará a produzir. Então há esperança para o Brasil, há esperança para a tua vida, há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família. Não é momento de olharmos para trás. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. E a palavra do Senhor nos ensina, lá em Hebreus, que nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e que volta, mas que nós devemos ter uma posição, estarmos firmes em Cristo Jesus. Amém? Então não desanime, o Senhor é contigo, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, em o nome de Jesus. Então quero deixar essa consideração, quero deixar esta palavra, e que o Senhor Jesus, aleluia, venha fortalecer o teu ânimo, a tua força, a tua esperança e a tua fé. Compreenda uma coisa, querido: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, esse é o momento de marcharmos. Esse é o momento de esperança. Compreendamos que em toda a palavra do Senhor, em todas as grandes batalhas do povo de Israel, Deus estava presente. Nunca abandonou o seu povo. Quando nós vemos as 10 pragas do Egito, o Senhor estava guardando e livrando o seu povo. Ordenou que Moisés ungisse as portas, os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, para que a morte não entrasse na casa do povo de Israel. Porque o Senhor estava guardando
aleluia, o seu povo. Então o Senhor, é Ele que nos guarda, é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa confiança, é dele que vem a nossa esperança. Deus está presente na sua vida, na sua casa e na sua família, em um nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que Deus vos abençoe. Receba um forte abraço em um nome de Jesus. E todo aquele que crê diz amém. Deixa eu fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti, Senhor, aleluia, neste dia, Senhor, por essa pessoa que está, meu Deus, aí ouvindo, meu Pai, assistindo, meu Deus, esse vídeo através das redes sociais. Que o Senhor, meu Deus, venha fortalecer a fé, o ânimo, a força, o vigor físico e espiritual, meu Deus, desta pessoa, em um nome de Jesus. Que ela não venha padecer, mas, Senhor Jesus, levanta do pó, levanta do leito, levanta do monturo necessitado, como diz a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, meu Pai, e nos traz graça e esperança nos tempos difíceis, Senhor. Vem sarando, meu Pai, toda enfermidade, toda dor, toda angústia, meu Pai, todo pensamento negativo que cai por terra, em um nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê diz amém e amém. Que Deus vos abençoe, em um nome de Jesus. Amém.